Então você pode chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos com um cérebro novinho. Aí agora eu vou lhe ensinar como é que você faz. Você tem uma ideia? Nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. No entanto, 100 trilhões de conexões nervosas. Então, o número de células no corpo e o número de conexões nervosas é mais ou menos igual. 100 trilhões. O que faz a sua inteligência não é o número de neurônios que você tem. O que faz a sua inteligência é a conexão entre esses neurônios, a chamada sinapse, que na realidade nós não temos um cérebro dentro da cabeça. Nós temos 3 cérebros. Temos um cérebro chamado reptiliano, que nós herdamos dos répteis. Nós temos um cérebro chamado límbico, também chamado neomamífero, que nós herdamos dos mamíferos inferiores. E temos o que nos faz humanos, que é a nossa neocórtex, principalmente na sua área pré-frontal. A parte humana está aqui, na área pré-frontal. Essa é a área que nos dá a perspectiva de futuro, que nos dá a cognição, em outras palavras, que nos faz humanos. Mas se você pegar o cérebro, só 10% dele é neurônio. Existe 90% que é chamado glia. E antigamente achava-se que essa parte da glia ela apenas tinha uma função de alimentar o cérebro. Hoje sabemos que não é verdade. Quando nós falamos em melhorar o cérebro, alguém deve falar assim, mas como melhorar o cérebro se os neurônios não se multiplicam? Você tem um número, você morre um certo número de neurônios por dia, e no final da vida você perde uma média de 70 ou 80 mil neurônios por dia. Você deve estar achando muito, mas como nós temos 100 bilhões de neurônios, mesmo que você perca 80 mil por dia, se você vive 70 anos, no final de 70 anos você perdeu 3%, 2,5%, 3%. Quer dizer, isso não é o problema. E quando nós estamos falando em melhorar o seu cérebro, melhorar a sua vida, nós estamos conversando da parte da glia, que representa 90% do cérebro. A glia também tem uma participação, que hoje é chamado até o outro cérebro. Quer dizer que você pode pegar uma pessoa e mesmo que ela tenha tido um acidente vascular cerebral, você pode recuperá-la via glia. Então, antigamente, para quê? O neurônio já morreu, o que pode ser feito? Vai fazer a comunicação via glia. Tem a ver com essa parte que abastece o cérebro e por si só também tem comunicação. O cérebro é onde está instalada a inteligência. Nós temos 7 tipos de inteligência: verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Você deve conhecer gente que é brilhante na matemática, mas não consegue dar bom dia para o vizinho. Essa pessoa tem uma inteligência lógico-matemática muito desenvolvida, mas falta a comunicação, que é a inteligência interpessoal. Por outro lado, você deve conhecer gente que é extremamente comunicativo, conhece todo mundo na vizinhança, mas precisa de uma calculadora para fazer cálculo, porque não consegue multiplicar, fazer conta de cabeça. Então, o que você tem que identificar primeiro de tudo isso é onde que está o seu ponto forte. Não adianta você reinventar a roda. O segredo é você fazer girar mais depressa. Porque se a minha habilidade maior é verbal, vou me dedicar a uma área onde eu vou poder usufruir dessa inteligência verbal. Então, muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida que, por uma razão ou outra, escolheram uma profissão que não bate com o tipo de inteligência que ela tem. Então, você tem que analisar isso. Isso tudo depende de parte do cérebro. Eu falei para você que tem um cérebro que ele é reptiliano, tem um outro cérebro que é límbico, que também é chamado neomamífero, e tem a parte cortical do cérebro. E você tem que, entre um hemisfério e outro, existe uma estrutura chamada corpo caloso, que comunica um hemisfério com o outro. Que as mulheres têm 18% a mais do que os homens. Então tem coisas no cérebro que elas são estruturais, não tem nada para fazer. Agora você diz assim, mas eu tenho 45 anos, vamos dar um exemplo, eu tenho 45 anos, 50, ou 60, ou 70, não faz diferença.
porque a tendência sua é que você vai viver mais. E essa é a boa notícia que eu tenho para você. A má notícia que eu tenho para você é que quanto mais idoso você for, maior é a chance de você desenvolver Alzheimer. E Alzheimer, ele afeta praticamente o cérebro inteiro. Mas ele começa afetando a amígdala, o hipocampo e a parte pré-frontal do cérebro. 3 áreas fundamentais para a cognição, para a memória. Então, a pessoa começa a ter um problema de memória muito sério. Por que a mulher tem mais Alzheimer que o homem? Primeiro que a mulher, infelizmente, muitas delas tomam pílulas, tomaram pílula durante a vida. Tem mulher que toma pílula 10 anos seguidos, isso interfere. Tem mulher que, infelizmente, teve esterectomia, tirou o útero, isso também afeta, e a literatura mostra que quem removeu o útero tem mais predisposição ao Alzheimer. E a testosterona é um hormônio que previne o Alzheimer. Não deixa formar o que se chama placas amiloides. E a testosterona, que é mais comum, o homem tem 18, 20 vezes mais que a mulher, isso aí já começa a mostrar que você pode interferir em tudo isso aí. Eu tenho 70 anos. Você vê que as minhas palavras, elas fluem. Eu não titubio em nenhuma palavra. Ela vem uma atrás da outra, porque o meu cérebro está muito bem cuidado. Eu cuido muito bem do meu cérebro. Então, você pode chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos com um cérebro novinho. Aquele indivíduo que faz ginástica todo dia, você está também cuidando do cérebro. Porque hoje nós sabemos que a atividade física, ela estimula o cérebro, ela cria uma coisa chamada neurogênese. Ela estimula a glia a manter-se jovem. Então, a atividade física é um modo de você manter o seu cérebro. Mas você que está me assistindo, seu problema maior é tempo. Olha o tempo que você gasta no trânsito todo dia. Não só, olha o tempo que você tem que passar com a família. Olha quanta coisa você tem que fazer em casa. Você também tem que descansar um pouco, tem que relaxar, tem que assistir televisão, o que for. O que sobra? Sabe o que você fala? Semana que vem eu começo. Semana que vem eu começo. E o tempo vai passando. Agora, se eu falar com você, por que você não anda em volta da mesa de jantar? Você faz 100 voltas em volta da mesa de jantar. Você está estimulando não só o seu corpo, para ele ficar mais saudável, mas você está estimulando o seu cérebro. Tudo isso que eu vou propor para você aqui, por exemplo, uma noite de sono bem dormida, protege o seu cérebro. E se você não dorme as suas 7 horas e meia, 8 horas por noite, que essa história de falar que você vive com 4 é mentira. Isso é uma mentira muito grande que você tem, porque você está enganando a você mesmo. Você aprendeu a dormir com 4, a viver com 4, mas você não consegue recuperar o seu cérebro. Então você tem que dormir pelo menos 7 horas e meia. Você vai dizer, mas peraí, eu tenho problema de insônia. Bom, se você tem problema de insônia, já começa um grande problema. Se você acorda à noite para urinar, tem alguma coisa errada. Eu sei que você pensa que você está com problema de próstata. Não tem nada a ver. A mulher que não tem próstata, ela também acorda à noite. Não é verdade? Sua esposa também acorda à noite. Tem a ver com o nível de cortisol. Já que você acordou, você vai urinar. Aí sabe o que você faz? Você liga ali a luz do banheiro, fazer xixi. No momento que você ligou a luz, a sua pineal para de produzir melatonina. Você volta para a cama para pegar no sono de novo, é difícil. Então eu ensino as pessoas o seguinte: se você continua tendo que levantar à noite para urinar, eu recomendo que você tenha uma lanterna na cabeceira da cama, de preferência de luz vermelha, porque a luz vermelha não estimula, não bloqueia a pineal. E aí você vai. E você tem insônia primária ou insônia secundária? Você tem dificuldade de pegar no sono, é um tipo de insônia, eu chamo de primária, porque é quando começou. E você tem um que eu chamo de secundária, que você dormiu e acorda e depois não consegue dormir mais. Tem gente que tem as duas. Então, se você tem dificuldade de permanecer dormindo a noite inteira, você então se levanta, você não pode acender a luz. Agora, se você tem dificuldade para dormir quando você deita na cama, eu recomendo, hoje tem disponível no mercado, você adquire um óculos que corta o raio azul, que às 6 horas da tarde você coloca os óculos. Você continua trabalhando normal, você continua assistindo televisão normal, você continua trabalhando no seu computador normal. Para o seu cérebro, você está na escuridão. Você então começa a fabricar melatonina.
Porque a melatonina, ela é assim, a pineal só trabalha no escuro. Amanheceu o dia, ligou a luz, ela para de trabalhar. Já durante o dia, ao contrário. Você precisa ter luz durante o dia. Você não pode ficar dentro de casa só com luz artificial durante o dia. Você não pode usar óculos escuros em ambiente interno. Você pode até usar em ambiente externo, se te incomoda. Mas em ambiente interno, não. E você tem que, se você mora num apartamento e você não sai dele, você tem que pelo menos chegar na janela ou na varanda, expor o seu rosto à luz solar, nem que seja por 2, 3 minutos, para dar aquela ligada no cérebro. Então, olha, tudo isso que eu estou falando até agora não custa dinheiro nenhum, pô. Mas você tem que preocupar em dormir melhor. Você tem que fazer exercício, você tem que cuidar do sono, você tem que estimular o seu cérebro, você tem que dar desafios para ele. Você vai fazer quebra-cabeça, você vai fazer palavra cruzada, você vai preparar coisas, por isso que é importante você continuar trabalhando, você tem que entregar o projeto. Tudo isso é estímulo. E você tem que ter uma inspiração. Você sabe quando seu cérebro começa a morrer? Quando as suas recordações ficam mais importantes que as suas aspirações. Se você for numa cidade onde tem uma praça, onde tem 2 aposentados sentados na praça, no banco da praça, jogando dominó ou jogando dama, se você levar um gravador e colocar lá e gravar, você vai ver que o verbo é conjugado no passado. Eu fui, eu fiz, eu era. Quando a pessoa começa a conjugar o verbo no passado, é porque as recordações se tornaram mais importantes do que as aspirações. Aí, quando as recordações começam a ficar mais importantes que as aspirações, seu cérebro começa a murchar. Então, se você quiser manter um cérebro jovem, você tem que ter metas. Você não tem nada para fazer, vai ajudar os outros, vai fazer trabalho voluntário. Tudo isso é importante. Nós vamos conversar depois a parte nutricional. Mas não adianta eu fazer só a parte nutricional se a pessoa não tem mais razão de viver. Se ela não tem mais inspiração para continuar vivendo. Se ela acha que não vale a pena. Então você tem que. Por isso que você não pode pôr todos os seus ovos numa mesma cesta. Se você puser todos os seus ovos numa mesma cesta, alguém vem e carrega a cesta, você fica sem ovos. Seus filhos são muito importantes. Tão importantes quanto você, não mais nem menos. Se você puser toda a sua energia nos seus filhos, eles vão crescer, vão casar, vão embora. Aí você perde a razão de viver. Aí você entra em depressão. É a chamada a síndrome do empty nest. A síndrome do ninho vazio. Meus filhos foram embora, eu agora não tenho mais valor de viver. Tenho o que fazer da minha vida. Você tem que gostar dos seus filhos, você tem que ter amigos, você tem que ter projetos, você tem que ter inspiração, você tem que ter motivação. Tudo isso ajuda o seu cérebro